Irmãos, vamos abrir em Provérbios 4. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Grife aí. Não os deixe apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração. Porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira, olha para o teu irmão e diga, retira o teu pé do mal. Põe a mão sobre a Bíblia e diga, Pai, fala comigo hoje. Fala o meu coração, me ensina a tua palavra. Porque eu sei, Senhor, que o Senhor guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso. E é por isso, Pai, que de ti vem a vida. E agora eu quero adornar a minha alma com o teu precioso ensinamento, para que eu ande seguro no teu caminho e não tropece o meu pé. Diga em nome de Jesus, diga amém. Amém? Pode sentar. Aí em Provérbios 3, verso 12, grife aí, a Bíblia diz, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Amém? Verso 21, ele diz, filho meu, não se apartem essas coisas dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço. Então andarás seguro no teu caminho e não tropeçarás o teu pé. Quando te deitares, não temerás. Deitar-te-ás e o teu sono será como? Suave. Amém, pessoal? Então, nós vemos em Provérbios que Deus trabalha com a orientação disciplinar. Deus ele está sempre nos trazendo uma disciplina, para alguns severa, para outros amável. Depende de como você enxerga isso. Se você se avilta com a verdade, é porque você está em trevas. Se você se avilta com o bom conhecimento de Deus, o siso, o bom siso, é porque você anda em trevas. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que endireitar a nossa vereda. Amém ou não amém? E quando a gente vai endireitar a nossa vereda, nós fazemos aquilo que está em Provérbios 4, verso 26. Leia comigo todos juntos. Pondera a vereda de teus pés. Olha para o irmão e diga, irmão, você tem que ponderar qual o caminho que você está trilhando. O que é que você está vivendo? O que é que você aceitou como verdade de vida, como prática de vida cristã, prática de vida espiritual? Será que aquilo que você diz que é verdade, é a verdade de Deus para você? Porque muitas vezes a gente fica pensando que estamos pautados no caminho da verdade, mas o caminho da verdade exige de nós uma disciplina muito grande. Quando o Senhor diz, veja comigo, verso 25 do capítulo 4, os teus olhos olhem como? Direito. Os teus olhos olhem? Está vendo? Então, se você não olhar direito, você vai cair. Se você não ouvir direito, você vai cair. Se você não andar direito, você vai cair. Então ele começa a nos disciplinar
dizendo que nós temos que ter olhos que olhem direito. Nós temos que olhar de maneira correta. Nós temos que nos desviar, verso 24, da falsidade da boca. A nossa boca não pode ser falsa. Quantas vezes você já se pegou achando ruim porque alguém disse uma boa verdade para você? Verdade tem que ser dita. E nenhuma verdade para quem está em trevas é mole. Mole é sentar no pudim. Quando você vai dizer uma verdade, às vezes, aquela pessoa que está no erro, ela se sente agredida com a verdade. Por que vocês acham que pegaram Jesus e crucificaram? João capítulo 8. Abra aí. João capítulo 8. Mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras, pela manhã cedo, voltou ao templo e todo o povo vinha ter com ele. E Jesus sentando-se os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Ora, Moisés nos ordena, na lei, que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Jesus disse o quê, pessoal? Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Já foi uma pedrada em cima dos que estavam com pedra, porque ninguém suportou tamanha verdade. Olha que mentira, pecadores querendo matar pecadores, pecadores julgando pecadores, pecadores condenando pecadores. Jesus disse: então, já que vocês estão tão cheios dessa lei de Moisés, então, quem não tem pecado, pode atirar a primeira pedra. A maior parte dos problemas de relacionamento é essa incoerência, em que as pessoas que não são verdadeiramente, verdadeiramente, querem julgar as outras por não viverem também. Jesus disse: todos aqui são pecadores. Mas aquele que se achar justo e não tiver pecado, joga a primeira pedra. Ninguém jogou. Amém? Ninguém se atreveu a dizer: sou justo. Porque a Bíblia diz que não há nenhum justo, nenhum sequer. Amém? Nenhum. Agora, verso 12. Então Jesus tornou a falar-lhes, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quando ele fala isso, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que todos os que o seguem vão ver a verdade. Vão enxergar a verdade. A verdade mais cruel de ser enxergada é a nossa própria verdade. Quando Deus nos ilumina ao ponto de eu enxergar quem eu sou e como eu estou distante de Deus, eu começo a ter um problema sério. Porque o altruísmo me impede de ver o que eu devo ver. Então vem o Espírito Santo, fala comigo, me aquebranta, me quebra por dentro e diz: olha, vê agora com os olhos espirituais o que o teu altruísmo te impedia de ver. Você só queria ver coisas que te exaltasse. Você só olhava para aquilo que você achava que era bom. Mas agora vê o que eu estou vendo. Vê do jeito que eu estou vendo. Vê o que eu estou vendo em você. E quando a gente olha para dentro de nós, nós podemos bater no peito e dizer: miserável homem que sou. Amém? Porém, irmãos, Jesus, nessa feita, ele vai falar sobre a verdade. E ele fala com os homens que criam na lei. Veja aí, versículo de número... Deixa eu ver aqui. Versículo de número... Vai para o 21. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: eu me retiro, buscar-me-eis e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: será que ele vai suicidar-se? Pois diz: para onde eu vou, vós não podeis ir? Disse-lhes ele: vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados,
porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Perguntaram-lhe então, quem és tu? Respondeu-lhe Jesus, exatamente o que venho dizendo, que sou. Muitas coisas tenho que dizer e julgar acerca de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele ouvi, isso fala ao mundo. Então, não perceberam que lhes falava do Pai. Prosseguiu, pois, Jesus, quando tiverdes levantado o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas como o Pai me ensinou, assim falo. E aquele que me enviou está comigo, não me tem deixado só, porque faço sempre o que é de seu agrado. Falando essas coisas, muitos creram nele. Dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles aí vão dizer, mas nós somos filhos de Abraão, como diz que somos escravos. E ele diz no versículo de número 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não encontra lugar em vós. Eu falo do que vi junto a meu pai, e vós fazeis o que também ouviste de vosso pai. Respondeu-lhes, nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus, se sois filhos de Abraão, fazeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, porque vos falei a verdade de que Deus ouvi. Isso Abraão não fez. Vós fazeis as obras de vosso pai. Replicaram eles, não, nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Respondeu-lhe Jesus, se Deus fosse o vosso pai, vós me amaríeis, porque eu saí e vim de Deus, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não compreendeis a minha linguagem, é porque não podeis ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai quem? O diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele é homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu vos digo a verdade, não me credes. Quem está entendendo isso? Então a verdade é esta. Ele vem ao mundo falar a verdade, as pessoas não gostam de ouvir verdades. Diga para o seu irmão, irmão, a disciplina de Deus é uma prova do amor de Deus. Diga, o caráter da disciplina de Deus é mudar o nosso caráter. É nos fazer melhores do que somos. Diga, temos como propósito, na disciplina, o nosso próprio bem espiritual. Quando eu recebo a palavra de Deus que me disciplina, eu estou recebendo o bem espiritual que Deus quer fazer a mim. E quando eu aceito, eu recebo a bênção, porque ouvir é uma coisa, aceitar é outra. Você pode ouvir eu falar aqui a noite toda sobre Cristo, mas se você verdadeiramente não aceitar, você não é salvo. Se você não aceitar a disciplina, você não muda. Se você não aceitar a disciplina, você não é mudado no seu mau caratismo, porque todos nós temos isso. É uma praga, é uma doença humana. Não é verdade? Quem aqui já sofreu as consequências do seu próprio mal? Todos nós. Não há nenhum aqui que não sofreu essas consequências. Porque a Bíblia diz, pelo profeta Miqueias, que o mal, o nosso próprio mal, vem de nós mesmos, das nossas atitudes. Então aqui, Jesus fala sobre essa questão da disciplina de Deus na nossa vida. Quem rejeita a disciplina, menospreza a sua própria alma. Está vendo? Veja em Provérbios 15, verso 32. O que rejeita a disciplina, menospreza o quê? O que? Rejeita o quê? Isso. A sua alma. Então, se você está rejeitando a disciplina, você está rejeitando a sua própria alma. Quem perece não é quem disciplina, é quem é disciplinado e não recebe. Então, Deus nos repreende, Deus puxa a nossa orelha para o nosso bem. Algum pai castiga o filho para o mal? Não. Mas se o filho não se der por avisado e voltar a fazer o mal, ele vai perecer.
porque ele não recebeu a disciplina do pai. Então aqui, nós vemos cabalmente o que nós temos que verificar na nossa vida. Nós não podemos simplesmente não aceitar a disciplina, porque aí nós vamos estar fazendo mal a nós mesmos. Diga assim para o seu irmão: aceite a disciplina, para que Deus possa cumprir o propósito da disciplina na sua vida. Outra coisa, diga: um dos meios da disciplina de Deus é nos fazer entender com profundidade a sua palavra. Amém? Uma vez, uma pessoa veio cheio de mágoa, cheio de coisa, falar mal do pastor dela para mim. Acontece muito isso, sabia? Pessoas: pastor, eu vim de outra igreja, e o meu pastor, ele, sabe, fez isso, aquilo, outro, eu não gostei, tal, e ppp, e papapá, e aí começa. Quando isso vem para os meus ouvidos, eu começo a clamar a Deus. Eu digo: Senhor, tem misericórdia da minha alma, porque eu não estava aqui para ouvir isso. Eu não gosto de ouvir ninguém falar mal de ninguém, principalmente de pastor. Não acho legal. Tu perdoa, não perdoa, perdoa, né? Mas a pessoa fica... Quer mudar de igreja? Muda, vem para cá. Mas não precisa falar de onde você veio, não. Deixa para lá, esquece, vira a página. Melhor coisa que você faz. Aí eu peguei essa pessoa e disse: deixa eu te ensinar uma coisa que eu aprendi desde pequenininho, 6 anos. 5 anos, 6 anos. Quando eu era pequeno, tamanho do Márcio, meu filho, eu estava sentado na cadeira lá na igreja que eu estava, que eu me converti. Eu ficava sentado e a mamãe aqui do lado e o papai ali do lado. Geralmente a mamãe ficava do meu lado, de propósito. E a mamãe aqui do lado e eu... Tomara que ela não esteja vendo isso na internet, senão ela vai brigar comigo, mas vou contar. E ela aqui do lado, aí eu queria dizer assim: mamãe, eu vou no banheiro. Mas na verdade ela sabia que eu queria comer pipoca lá fora, brincar de pega-pega, ou uma coisa assim, né? Aí eu via que os meninozinhos da igreja estavam tudo passando no corredor, indo lá para fora. Lá tinha um pátio legal, grande. Aí eu já ficava tentado a ir lá para fora, né? Vinha aquela vozinha: vai brincar, vai brincar, vai brincar. Aí eu disse: mamãe, eu quero ir lá fora, no banheiro. Aí a mamãe dizia assim: fica aqui. Aí eu: mãe, fica aqui. E ela não queria falar muito para não atrapalhar o culto. Eu: mãe. Aí ela pegava assim, sem ninguém perceber, ela dava assim um beliscãozinho. Eu ficava querendo chorar, ela: se chorar, apanha quando chegar em casa. E eu ficava com o olho cheio de lágrimas, e ela torcendo minha pele lá com aquele beliscão. E ela: segura o choro. E eu: vai pedir para sair de novo? Não, mãe, vou ficar aqui. Acho bom. E eu fiquei, durante muitos anos da minha vida, sem pedir mais para sair, porque vinha um beliscão. Você sabe o que isso me fez? E aos meus 3 irmãos e a minha irmã, ninguém se desviou. Todos os 3 irmãos se tornaram pastores. A minha mãe conseguiu manter a gente dentro da igreja. Com 6 anos eu aprendi coisa que menino de 6 anos hoje não sabe. Então, a disciplina, ela tem sua importância, ainda que a gente pense. Tem muito pai que despreza a disciplina. Tem muitos pais que não entendem, nem procuram saber qual é a qualidade do evangelho do filho de 6 anos. Você deixa o seu filho no colégio, o que ele aprendeu lá? Você leva ele para a igreja, o que ele está aprendendo lá em cima? O que ele está aprendendo com você quando ele olha para a sua vida? Você está pegando o seu tempo e investindo no seu filho? Conversando com ele sobre a Bíblia, orando com ele? Ou será que o seu filho chega em casa para pedir a você para se converter, para mudar? Eu ouço muito filhos, inclusive jovens, dizendo: pastor, eu tento tanto levar meus pais para a igreja. Eu falo tanto para minha mãe, para orar, para esquecer as coisas e servir a Deus, mas é tão difícil, pastor. E assim como existe entre filhos e pais, existe entre ovelhas e pastores. E quando uma pessoa chega para mim falando de um pastor, de um pai ou de uma mãe, eu me recordo do que a carta de Pedro fala sobre as autoridades constituídas por Deus.
Nem os anjos que são maiores em força e poder ousam blasfemar contra elas. Então, uma coisa que a gente tem que aprender é que pai e mãe é autoridade, que pastor é autoridade e que Deus constituiu essas autoridades sobre nós. Minha mãe tem 20 e poucos anos, se eu disser a idade dela, ela me mata. E até hoje eu peço a bênção a ela. E obedeço. Obedeço, sim. Ah, mas o senhor já... Mas eu obedeço, é minha autoridade. E é interessante, irmãos, que eu nunca perdi nada com isso. E uma vez, um irmão estava falando assim, ele não conseguia parar a língua, sabe aquela língua de... Aí eu disse, irmão, deixa eu te falar uma coisa, Moisés, uma vez procurou uma mulher que não era da nação de Israel, e ele não podia fazer isso, porque a lei era bem clara, que o homem de Israel não buscasse mulheres de outra nação. Mas Moisés pulou essa regra e arrumou uma mulher de outra nação. E na hora que ele o fez, olha o que acontece. Arão, seu irmão de sangue, Miriam, sua irmãzinha, vão e entram na tenda da congregação para dizer, Deus, olha, Moisés fez o errado, hein? Está aí. O Senhor sempre fala através dele, pois olha aí a situação agora. Olha o mau exemplo que ele está dando aqui para a congregação de Israel. Aí Deus vem com aquela voz e diz assim, por que vocês estão falando do meu servo? Com ele eu falo face a face, e com vocês eu falo através dele. Os dois, cheios de razão, pegaram lepra. Lepra. Porque eles achavam que podiam apontar o dedo para o ungido do Senhor, irmão. Ninguém pode apontar o dedo para aquele que Deus levanta. Porque esse só trata com Deus. Deus, ele ama a disciplina. E ele tem estatutariamente em seu coração uma coisa. Ele não, de maneira alguma, ele vai destruir aquilo que ele mesmo criou. Uma das coisas que Deus estatutariamente criou no céu, a hierarquia. Uma coisa que Deus fez na terra, hierarquia. Uma coisa que Deus fez no inferno, hierarquia. Até o diabo, quando caiu com seus demônios na terra, porque ele está na terra, todos os demônios respeitam a autoridade. Respeitam os anjos, arcanjos, os querubins e os serafins caídos. Um respeita o outro. A autoridade do outro. Miguel, o arcanjo, quando vai ter com o diabo para lutar pelo corpo de Moisés, ele diz que o Senhor te repreenda. Porque a patente de Lúcifer era maior do que a dele. Ainda que o Lúcifer tivesse caído da glória, mas ele tinha uma patente e pelo respeito, pela obediência, pela honra a Deus, ele não vai até Lúcifer com a autoridade que tem em Deus, mas ele respeita a autoridade dizendo que o Senhor te repreenda. Olha que coisa. E aí nós vemos essa organização celestial, aqui na terra nós vemos essa organização da igreja, a quem Deus constitui apóstolos, pastores, bispos, Deus vai constituir diáconos, presbíteros. A igreja se organiza exatamente, estatutariamente como o céu. E o diabo, quando vem à terra com sua angiologia caída, ele continua respeitando a autoridade. E é uma autoridade que ele aprendeu a respeitar, embora ele não suporte respeitar. Quem quer saber que autoridade é essa? Você. É. A quem ele pisou, a quem ele massacrou, a quem ele perseguiu, mas hoje você é lavado e remido no sangue do Cordeiro. E você é chamada igreja de Cristo, e por isso ele te deu autoridade sobre a serpente e o escorpião, e as portas do inferno não prevalecem contra ti. A Bíblia diz: o que você liga na terra é ligado no céu. O que você desliga está desligado. O Senhor nos entregou a autoridade, disse: em meu nome expulsarão demônios, curarão enfermos e falarão línguas celestiais. Vocês vão fazer milagres maiores do que estes que eu fiz em meu nome. Muita autoridade nos foi dada. Porque um dia ele disse: toda autoridade me é dada no céu e na terra. Quando ele vai constituir a igreja e ele vai dar a ordenança para que a gente siga pregando o evangelho,
ele diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha que coisa linda, ele manda para nós autoridade. O diabo sabe que a igreja tem autoridade. O diabo sabe que a igreja tem sacerdócio santo com Deus. E aí, eu estava lendo aqui, abre aí em Levítico 8. Disse mais o Senhor a Moisés: toma Arão e seus filhos e as vestes e o óleo da unção, como também o novilho da oferta pelo pecado, e os 2 carneiros e o cesto de pães asmos, e ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação se ajuntou à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: isso é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E fez chegar Arão e seus filhos e os lavou com água. Vestiu Arão da túnica, cingiu-o com um cinto e pôs sobre ele o sobrepeliz. Também pôs sobre ele a estola sacerdotal e o cingiu com um cinto de obra de esmerada de estola sacerdotal. E os ajustou com ele. Depois lhe colocou o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim. E lhe pôs a mitra na cabeça, e na mitra da sua parte direita pôs a lâmina de ouro e a coroa sagrada, como o Senhor ordenara a Moisés. Um sacerdote com coroa, representando o reino de Deus. Amém? Irmãos, o sacerdote, quando é levantado, e nós somos levantados, quem é levantado por Deus? Ele é uma pessoa, e você tem que saber disso, você é uma pessoa convertida que segue a Deus. Sacerdote tem que ser convertido e não convencido. Pastor, eu vou para o culto hoje para ver se o senhor me convence. Então não vem não. Não vem com essa para cá não. Porque eu não estou aqui para convencer você. Quem convence é o Espírito Santo. Agora, se você veio aqui para se converter a Deus, então você está no trabalho de um sacerdote. Porque o sacerdote, ele é convertido. E essa pessoa convertida, ela é lavada. Lavada, diga lavada. Com o sangue de Jesus. Você tem que ter esse entendimento. Quando você se converte, você tem que ser lavado pelo sangue do Cordeiro. É mistério de um sacerdote ouvir, depois que se converte e depois que é lavado pelo sangue, ouvir o chamado de Deus. Quem lembra de Samuel? Preste atenção nisso. Quem aceitou Jesus? Quem aceitou Jesus? Levanta a mão. Se converteu mesmo? Sim ou não? Quem acha que é convertido de verdade? Levanta a mão. Quem tem certeza? Levanta a mão, bem alto. Tem gente que está de mão baixa porque acha que não é? Deixa eu ver de novo. Quem é convertido? Vamos de novo. Quem acha que é convertido? Quem tem certeza? Amém. Está melhorando. Agora tu não levantou a mão, cabeção. Tem certeza ou acha? Então levanta a mão. Agora me diz uma coisa. O que acontece com uma pessoa quando ela se converte? Recebe o sangue, sim ou não? Recebeu o sangue do Cordeiro, a propiciação do pecado. Para quê? O que vem depois? Samuel estava dormindo e alguém chamou. Quem foi? Deus. Samuel estava na casa do pai. Quem está aqui na casa do pai, levanta a mão. E ele estava lá para ser chamado, para ser levantado ao sacerdócio. Você não entre aqui na casa do pai para ser outra coisa que não sacerdote do evangelho de Cristo. Se você entrou aqui para ser apenas um membro de uma igreja, de uma Assembleia de Deus, para ser apenas mais um religioso no meio da tropa, esquece. Passa fora que o teu negócio não é cristianismo. Quando você entra numa igreja que tem brios espirituais, que tem disciplina de Deus, quando você entra,
você entende muito bem que você tem um chamado. E o seu chamado vem de Deus, não é do homem. É Deus que te incomoda, é Deus que fala contigo, é Deus que te levanta, é Deus que te sacode para você largar o mundo e servi-lo. Sacerdote tem chamado. Se tu é sacerdote, tu tem chamado. E quando você é chamado, segundo a organização sacerdotal levítica, também no Novo Testamento, você é lavado, diga lavado, com mágoa. Ah, pastor, como é que é isso? Simples. Aqui em Levítico 8, verso 6, diz: e fez chegar Arão e seus filhos e os lavou com água. Abre em Hebreus, carta aos Hebreus, verso 22. Cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé. Se está inteira, não tem meia, então ninguém precisa te convencer de nada, tu já está certo de que tu é um servo de Deus. Inteira certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. Amém? Então, nós temos que consagrar o nosso sacerdócio com a lavagem da água. Você foi batizado nas águas, sim ou não? No mundo carnal, você desce as águas batismais. No mundo espiritual, você é lavado pela palavra de Deus. Nós temos que ser lavados por fora e por dentro. Interessante que eu estava vendo um vídeo, eu vou até passar aqui qualquer dia desse, você precisa ver isso. É nojento, mas precisa ver. Sobre o intestino humano. Meu Deus do céu. Que coisa. Alguém viu? Eu postei. Rapaz, o vídeo diz assim, mais ou menos. Mostra um cara tomando banho assim de costas, né? Passando sabão, shampoo. E o cara se lavando, e o vídeo diz assim: você está se lavando por fora, muito bem lavado. Mas como é que está o teu interior? Alguém diz assim, mas isso é bobagem. Não, Jesus falou isso aos fariseus hipócritas, em Mateus 23. Porque eles mantinham uma aparência muito limpa, mas por dentro estavam podres. Quando Jesus fala da podridão da alma e também da podridão do corpo, que muitas vezes a gente não sabe. Daí vem tantas doenças que você nem entende. E eu fiquei vendo aquele vídeo sobre o intestino. O cara fala assim, você come 3 refeições, uma é expelida, 2 ficam. Como é que fica por dentro de você depois de 1 ano? Nessa matemática aí, vai acumulando, não vai? Vai ficando podre, não vai? Como que uma pessoa é tão podre por dentro e se lava tão bem por fora? Se eu chegar perto de você, você está cheirando a Paloma Picasso. Então eu posso chegar, dar um abraço e dizer, rapaz, tu tá cheiroso, cara. Mas depois que eu ver esse negócio do intestino, eu digo, puxa vida, deve estar fedido por dentro pra caramba. Tá podre. Por quê? Porque você está saciando muito o estereótipo e esqueceu que no interior você precisa ser limpo. Aí você precisa realmente de coisas que te limpem. Né? E a Bíblia, para que serve? E o Espírito Santo, para que serve? Para que a tua alma não fique podre. Porque a alma de muita gente está podre. E é por isso que em vez de nós nos tornarmos sacerdotes de Deus, muitos se tornam fariseus hipócritas. Porque só lavam o exterior e não lavam o interior. Mudaram aqui, mas não mudaram lá fora. Dentro da igreja são cristãos, lá fora são ímpios.
Você se adorna para ir para o culto, se veste como um crente, como uma crente, para ir para o culto. Quando você está lá fora, você usa roupas imorais e indecorosas. O que isso mostra? Reflete o que você tem aonde? Coração. Então nós temos que ter muito cuidado, porque no nosso sacerdócio, se não houver lavagem, não tem purificação. O sacerdote, ele era cingido com cinto, e ele era trajado com vestes sacerdotais. Vestes importam? Claro que importa. Como é que eu vou chamar alguém de sacerdote de Deus? Hoje está uma praga disso aí, todo mundo dizendo que é crente, que é servo de Deus. Aí você liga na televisão, um bocado de gente dizendo que é servo de Deus, e depois está fazendo tudo errado, ou não é? Outro dia eu estava vendo uma mulher que ela fez botou um negócio de coisa de peito, tirou os peitos, né? Ela tirou os peitos, colocou lá um negócio para dizer que era genitário de homem, está tomando uns coisas aí para criar pelo, está até assim meia barbada, e mudou o nome, tirou o A, botou o O, e eu não falo qual o nome porque eu não quero levar processo. Mas é incrível, que por dentro tem útero e ovário, e não muda isso. Continua sendo mulher. Não vai mudar. Pode fazer o que fizer, mas dentro é mulher. Não adianta. O cara pode se vestir de mulher, botar silicone, botar o que ele botar, botox no rosto, fazer o que ele fizer. Tem uns caras que ficam parecidos mesmo, mas nunca vai ser igual, porque Deus fez macho e fêmea. Só. Não tem meio termo, como também não tem meio crente, não tem meio cristão, não tem meio salvo, não tem meio sacerdote, não tem meio puro, não tem meio certo. Jesus está vindo arrebatar uma igreja que está lavada, não pela metade, mas totalmente. Ele vai vir buscar uma igreja que está adornada totalmente, que está revestida totalmente. Então não adianta essa coisa da gente ficar com uma aparência, uma santimônia, quando na verdade são demônios dentro. Quantas vezes a gente fala com pessoas, dá confiança a elas, dá apoio, e as pessoas traem a nossa confiança. É ou não é? E por quê? Porque lavaram o exterior, mas o interior ainda está podre. Pastor, me dá mais uma chance, eu vou lhe dar 1000 e você vai continuar fazendo errado. Então, quando chega alguém para mim, pastor, dessa vez, eu digo, fala não, que eu já estou cansado. Não me promete nada, só faz o que tu tem que fazer. O que foi que Jesus olhou para Judas? Lá na ceia. Judas, o que tu tem de fazer, faz logo. Porque Jesus sabia que o cara era mau, que o cara era ladrão, que o cara tinha mau caratismo, o cara estava macumunado com os saduceus, com os fariseus. Ele era traidor. E Deus nos dá o Espírito Santo para a gente identificar esse tipo de gente no nosso meio, sim ou não? Sim ou não? E a Bíblia diz que a gente tem esse dom para isso. Mas quem ama a disciplina, salva a sua alma. Quando eu vejo uma pessoa que está vivendo nessa situação, a primeira coisa que Deus manda eu fazer é disciplina. Porque se não receber a disciplina, não tem mais salvação. Se não receber a correção, não vai mudar o caráter. Não adianta. Continua maligno. Me lembro de um rapaz, que eu também não posso dizer nomes, ele era aqui da igreja. E eu disse muito para ele, cara, não casa não, agora não casa com essa mulher não, essa mulher parece que é assim meio pirangueira.
Ah, pastor, mas ela está na igreja, diz aleluia, glória a Deus. Eu disse, até, qualquer um diz, até a menina de 5 anos diz aleluia, glória a Deus. Não, pastor, mas ele é... Eu digo, meu filho, faz o que tu quiser fazer então. O cara casou com a moça, passou uns anos com ela, sofreu, comeu o pão que o cão amassou várias vezes. A mulher torturou ele, tripudiou dele, humilhou ele e depois chifrou ele. E por último largou ele por um cara bem mais velho. Aí ele liga para mim e diz, pastor, a minha vida acabou, o meu chão se foi, eu quero morrer. Eu fico lembrando de tudo que eu disse, de quanto tempo eu gastei tentando falar com aquela pessoa. E a pessoa não ouviu. E aí só o que me vem à memória é, não quis a disciplina, fez mal à própria alma. Irmão, toda autoridade é constituída por Deus para nossa salvação. A Bíblia é um livro cheio de autoridade. Davi não ousou tocar em Saul, e ele teve a oportunidade de matar Saul, mas ele não ousou fazer isso porque ele jamais tocaria no ungido de Deus. Então, como é difícil a gente entender o coração de Deus, perceber que Deus ele nunca vai contra ele mesmo. E às vezes a gente vai contra o pai, contra a mãe, contra o pastor, contra a igreja, contra o patrão. Se você não sabe obedecer um patrão, não trabalhe para ninguém, porque você não está pronto para isso. Você trabalha para um patrão e começa, mas ele isso, mas ele aquilo, mas ele aquilo outro. Então, meu amigo, sai do emprego, vai trabalhar por conta própria. Você não está pronto para ser funcionário, você tem que ser patrão. E eu conheço alguns que fizeram isso e depois disseram, sabe, pastor, tem funcionário lá na minha empresa que fica falando mal de mim. Eu digo, bem-vindo ao hall dos patrões. Você nunca vai entender isso até que você esteja lá. Você nunca vai perceber o quão maligno você foi até que você troque de cadeira. Hoje, quando você é um seguidor de Cristo verdadeiro, você é apedrejado, você é falado mal, você é crucificado, você é perseguido, porque quem fala de Jesus, quem vive em Cristo, anda como Cristo andou e sofre o que ele sofreu. Paulo era um matador de cristão. Quando ele foi servir Jesus, olha o que aconteceu. Mataram Paulo. Eu fico imaginando Paulo morrendo e lembrando de todo mundo que ele matou. E eu percebo em Paulo o cumprimento disso. Para mim, o viver é Cristo e o morrer. Aliás, o morrer, né, é Cristo e o viver é lucro. Puxa, Paulo está dizendo o quê? Eu fiz muito mal, agora eu estou vivendo o mal que eu fiz. Eu estou entendendo agora tudo que eu fiz para o outro. Sabe qual é o cerne, qual é, resumidamente, o centro do evangelho? É quando eu sou capaz de amar o outro como a mim mesmo. Ei, irmãozinho, joga as pedras no chão, porque tu é muito bom de atirar nos outros. Mas por dentro, você está podre. Você precisa lavar o interior. Amém? O interior. E é muito importante que a gente entenda isso. Olhar para dentro de nós. Você já viu aquele tiririca brincando? Ele diz assim, quem tem que pensar com o intestino. Lembra disso? A gente até ri quando ele fala isso. Mas tem uma verdade nisso aí que a gente nunca notou. O intestino é um dos órgãos mais podres do ser humano. Não é o maior, porque o maior
é a mente das pessoas. Na mente, nós encontramos a maior podridão da raça humana. Foi lá da mente que Adolf Hitler encontrou tudo aquilo que ele queria para matar milhares de judeus. Foi na mente que Mussolini encontrou tudo o que ele queria para fazer a mesma coisa. Mao Tse-tung matou mais de 700 milhões de habitantes da Terra. Só com o mal que estava na mente dele. Aí você fica imaginando, poxa, o intestino é podre, mas a mente do homem é muito pior. E lá em Jeremias 17 fala que maldito o homem que confia no homem. Maldito. Porque o homem é podre. E o que Deus fez e faz é descer sobre nós a disciplina, a correção, para que a gente possa virar uma nova criatura. Amém? Se você não quiser lavar o seu interior, faça uma experiência. Fique... Quanto tempo você tem de igreja? Pense. 1 ano? 10 anos? 1 mês? 4 dias? Fique esse tempo sem se lavar, sem tomar banho, sem escovar o dente. Experimenta chegar perto de alguém nesse período. Com 3 dias, tu vai ficar igual a Lázaro. Experimenta sair na rua fedido, porque não tomou banho durante 1 semana. 1 mês. Não é podre isso? 1 ano. Você vai espantar todo mundo de perto de você. Ninguém vai te suportar. Agora pensa na tua alma. Você está 1 semana, 1 mês, 1 ano, 10 anos dentro de uma igreja, mas você nunca quis lavar o interior. E você fica perguntando por que você não se dá bem com as pessoas de Deus. Por que o pastor não gosta do teu jeito? Você fede. E só quem é espiritual sente o cheiro. Quem está entendendo isso? Nós precisamos ser lavados, purificados, restaurados, transladados, renovados, restaurados, remidos. Senão, não seremos salvos. Fique de pé. Põe a mãozinha no seu coração e diga: Senhor, me lava com um novo nascimento, por meio da água e do sangue. Me reveste, Senhor, com a veste da justiça divina. Me dá, Senhor, a vestimenta espiritual de um sacerdote de Cristo. Diga: Senhor, como Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 3, me reveste de Cristo, Pai. Me reveste, Senhor, desse sacerdócio, dessa unção. Me dá essa sabedoria. Senhor, que o Senhor me unja pelo Teu Espírito Santo, com o selo do Espírito. Que o Senhor me dê, Pai, o coração que está pronto para ser reconciliado. No passado havia sacrifício. Agora eu tenho que me reconciliar pela justificação do sangue do Cordeiro. Meu Deus, que eu seja aceito agora pelo amado Filho de Deus. Que o Teu sangue seja aspergido sobre a minha alma. E agora, Senhor, os meus membros sejam santificados e recebam a provisão, Senhor. Deus quer encontrar em ti um sacerdote. Naquele dia, Arão e seus filhos se submeteram aí diante da congregação toda. E eles foram
vestidos, adornados, ungidos, lavados, purificados, consagrados. Houve sacrifício pela vida deles. E anualmente eles faziam sacrifício por eles e pelo povo. Agora, o que Deus quer fazer contigo, sacerdote, é que você seja revestido de vestes mais brancas que a neve. Que você tenha colírio para enxergar a verdade. Que você tenha o sangue da justificação. Que você tenha o selo do Espírito Santo. Que você entenda que não é só a igreja, não é só uma mudança de igreja, é uma mudança de vida. É uma mudança de coração, de mente. É uma mudança onde nós nos colocamos debaixo das admoestações, da disciplina de Deus. Nós não podemos resistir ao Senhor. Nós temos que nos abrir para Ele agora. Deus quer transformar você, mas você não pode fugir. Não fuja mais disso. Geralmente esse é o momento que muitas pessoas desligam as suas mentes. Alguns correm para beber água, outros vão para o banheiro, outros vão lá em cima, outros vão lá fora. Eu quero dizer para você, se você quer ter pacto com Deus, se você quer ter aliança nova com Cristo, se você quer ser um sacerdócio verdadeiro, comece a encarar os teus traumas espirituais. Comece a encarar quem você de fato é. Hoje Deus está abrindo o teu entendimento para você se ver no espelho. E quando você se olha no espelho, só você no seu quarto, na sua casa, com a porta trancada, você pode se ver como você é. Há pessoas que são tão cegas, tão loucas, que se admiram no espelho. Que postam fotos em Facebook, admirando a sua aparência. Vaidade, tudo isso é vaidade. Sabe, irmão, eu queria que você olhasse hoje para o espelho da sua casa, só você, trancasse a porta do seu quarto. Você que é casado, você que é casada, você que tem pai e mãe, peça a eles que fiquem lá fora agora. E você entra naquele quarto, fecha a porta do teu quarto e vai orar em secreto. Acende a luz, não apaga não. Olha para o espelho. Veja você no espelho agora. Mas eu quero que você faça uma coisa. Que você se dispa. Que você tire essa carapaça religiosa. Que você olhe naquele espelho quem você é. Que você comece a pensar todo o mal que está na sua mente, no seu coração de fazer ao outro. Ou a si mesmo. Ou consigo, ou com os outros. Que você comece a olhar numa visão de raio-x. E você veja, além do espelho, além daquela aparência do espelho, daquele reflexo do espelho, que você veja dentro de você. Diga, Espírito Santo, me faz ver dentro de mim agora. Me faz olhar dentro de mim. Me faz analisar a mim mesmo. Porque a Bíblia diz que você tem que examinar a si mesmo. Se examine, meu irmão. Se examine, minha irmã, e perceba o quão você está distante do Senhor. Deus te chamou para ser um santo dele. Deus te chamou para ser submisso, para ser obediente, para ser bom caráter, para ser honesto, para ser bom pai, boa mãe, bom filho, boa ovelha. Deus te chamou para que você respeite a autoridade, para que você se submeta a ela, para que você controle a sua língua e o seu coração e a sua mente. Você pecou contra Deus, pecou contra o pai, pecou contra a autoridade, pecou contra a sua mãe. Você cresceu no lar que você nunca respeitou os limites. Quantas vezes você ultrapassou os limites? Sabe, tem mulheres que chegam para mim e dizem: pastor, meu marido me bateu. Eu fico revoltado com o homem que bate mulher. Mas sabe, uma hora, sem querer justificar nada, eu penso assim: não foi só isso. Ela está me dizendo só a meia conversa.
Ela não está falando o que ela fez para chegar a esse ponto. Um erro não anda sozinho, irmão. Sempre está agarrado no outro. Quando a gente não respeita limites, quando a gente ultrapassa limites, desastres acontecem. Na Guatemala, uma cidade inteira foi devastada por um vulcão que entrou em erupção. Eu não sei quantos, mas muita gente já morreu ali. E sabe por que eles morreram? Porque eles estavam no lugar errado. Porque eles estavam lá no lugar errado. Eles não respeitaram a natureza. Irmão, como que eu sei que um vulcão pode entrar em erupção a qualquer momento e eu construo a casa da minha família? Como que eu digo aos meus filhos que eu os amo, e para minha esposa que eu a amo, e construo uma casa do lado de um vulcão? Um vulcão não entra em erupção do dia para a noite, não. Ele vai balançando a terra, ele vai mostrando sinais. E de repente ele entra em erupção. Mas a pessoa está lá do lado do vulcão dizendo, foi só mais um tremor de terra. Foi só uma balançada que deu. Isso aí sempre acontece. Isso aí vai acontecer a minha vida toda, desde que eu sou pequeno, que esse vulcão balança, mas nunca entrou em erupção. Quantos ali estavam adornados com essa mentira? Quantos estavam vendo o balançar da terra, vendo os sinais se mostrando, mas dizendo, não vai acontecer, porque até hoje não aconteceu, não irá acontecer, porque até hoje não aconteceu, mas aconteceu e eles morreram, porque não vigiaram, porque se puseram no lugar errado, porque não saíram dali quando podiam. E assim é a volta de Jesus. Muitos dizem que não vai acontecer, mas os sinais mostram que vai. Muitos dizem que não vai ter arrebatamento agora, mas os sinais estão mostrando que vai. E alguns dizem, mas eu sou crente há 40 anos, isso nunca aconteceu em 40 anos, mas isso não quer dizer que não possa acontecer agora. E é por isso que eu quero falar com você, pai e mãe, você marido, que se diz cabeça do lar. Não sei se você é cabeça ou é cabeção. Se você é cabeça ou cabeçuda. Mas vigia na terra que tu vive. E olha que os sinais mostram que Jesus vai vir arrebatar a igreja a qualquer momento. E você colocou a sua casa. A terra está tremendo. Os sinais estão mostrando. Mas sabe o que você faz na sua casa? Você liga a televisão para ver novela. Você liga a televisão para ver filme imoral. Você liga a sua televisão para os seus filhos assistirem coisas pornográficas. Você pega a sua mulher e briga com ela e xinga ela. Você pega o seu marido e fala mal com ele, fica sem falar com ele. Você dentro da sua casa não respeita os seus pais. Não há um sequer que chame Deus para essa casa. E sabe, você vem para a igreja pedir perdão a Deus, mas quando chega em casa faz tudo de novo. E sabe qual é o teu pensamento? Eu estou do lado desse vulcão, mas ele não vai ter nenhuma erupção hoje. Todas as vezes que eu vou dormir, quem faz oração comigo à meia-noite sabe disso. Eu digo, Jesus pode voltar hoje. Jesus pode voltar essa noite. Quando eu coloco a minha cabeça no travesseiro, eu consigo adormecer, o que não é fácil, eu levo tempo para dormir. Mas quando eu durmo, e de noite eu me mexo, eu me acordo. E quando eu me acordo, a primeira coisa que eu olho é se eu ainda estou aqui. Verdade, irmão? Quando eu abro o olho, eu fico pensando onde eu estou. Porque eu sei que uma hora dessa eu vou abrir o olho lá na glória. Uma hora dessa o arrebatamento vem, se for de noite eu vou dormindo. E quando eu abrir meus olhos, eu vou ver a glória do Deus Pai. Sabe quando Estevão foi apedrejado, ele disse, eu vejo o céu aberto e vejo a glória de Deus. Eu sinto que uma hora dessa nós vamos ver isso. Eu não sei se você vai, mas eu vou. Porque eu estou aqui do lado do vulcão,
Eu estou vendo os sinais, mas eu estou precavido. Eu estou prevenindo a minha família, a minha igreja. Eu estou mostrando quando outros se calam. Eu estou falando quando outros falam em prosperidade, em riqueza, em dinheiro. Eu tenho falado nessa igreja de arrependimento, de purificação, de sacerdócio. Eu tenho levado vocês à cruz. Tenho mostrado o sacrifício de Cristo. Tenho dito a vocês que a religião muda apenas o hábito, mas o cristianismo, o evangelho, ele vai mudar o teu caráter. Tenho falado aqui que você não é um crente moderno, é um crente eterno. Tenho falado que você é reino, é sacerdócio santo, que você é ungido de Deus, profeta de Deus, embaixador de Deus na terra. Irmão, nós temos ensinado incansavelmente escatologia nesse ministério. Sabe, queridos, entre encontros com Deus, entre cultos, quantas pregações no YouTube, no Facebook, quantas estão sendo jogadas aí no WhatsApp de todo mundo, para que as pessoas sejam sacudidas, porque Jesus vem, porque o arrebatamento é notório, é iminente, e você está lá vendo tudo e dizendo, vai demorar, faz tempo que me falam isso. Acorda, irmã, senão você vai ser pego desprevenido. Você acabou de ouvir essa poderosa ministração da palavra de Deus. Eu creio que sua vida foi abençoada. Eu quero que você ore comigo, profetizando sobre a sua vida a salvação que vem de Cristo Jesus. Ore conosco. Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra. E que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que nos viu, que nos ouviu nesse dia. Deus Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa esteja agora entregando a sua vida, recebendo a salvação que vem do Senhor. Pois assim, Pai, nós profetizamos salvação, cura, libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.